O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está focado em aprovar 3 medidas, isso no curto prazo. O novo arcabouço fiscal, também tem a reforma tributária e a revisão do sistema de crédito brasileiro. Essa agenda, inclusive, foi discutida com empresários da indústria e deve ser tema do encontro de hoje entre ministros e banqueiros. O encontro previsto para acontecer hoje aqui na cidade de São Paulo. Então, sobre tudo isso, sobre esse balaio de informações tão importantes, a gente conversa agora com o economista Guilherme Mello, ele que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. A Herédia também participa com a gente aqui dessa conversa, já está aparecendo comigo na tela. Secretário, bem-vindo, viu? Obrigada pela gentileza da entrevista. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores da CNN. Vamos em frente, então. O que existe de concreto até agora? Alguma medida que já está praticamente pronta ou o caminho ainda é longo pela frente para conseguir colocar pelo menos esses 3 pontos em prática? Olha, logo nas primeiras semanas de governo, o Ministério da Fazenda anunciou um conjunto de medidas que visava recuperar o resultado fiscal, o superávit, reduzir o déficit primário, né, no caminho de demonstrar a sustentabilidade das finanças públicas, recuperando, em parte, as receitas perdidas que foram desoneradas sem nenhum critério, sem base técnica, pelo governo anterior. Agora, nós estamos trabalhando em 2 outras medidas, né, de cunho fiscal. Primeira, como você bem disse, é a apresentação e esperamos a aprovação rápida de uma reforma tributária, tanto os tributos sobre o consumo quanto os tributos sobre renda. Inicialmente nós apresentaremos, estamos trabalhando para apresentar ainda nos próximos meses, uma proposta de reforma da tributação sobre o consumo, que vai simplificar, garantir mais agilidade, garantir uma melhoria na produtividade, na competitividade das nossas empresas. Mas também estamos trabalhando em uma reforma da tributação sobre a renda, visando, além da simplificação, uma melhor distribuição de renda, né? Hoje em dia o sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja, os muito ricos pagam pouco e os trabalhadores pagam muito. Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar para reverter para o país, que é um dos campeões mundiais de desigualdade, deixar esse posto e passar a ser um país mais equânime. Além disso, estamos trabalhando também, e devemos apresentar também nos próximos meses, uma proposta de um novo arcabouço fiscal, um novo conjunto de medidas, regras, parâmetros para a condução da política fiscal, que recupere a credibilidade da política fiscal brasileira e principalmente a previsibilidade, né? Que seja um arcabouço crível, previsível, que permita que os cidadãos brasileiros e os investidores tenham um horizonte de investimento no Brasil bem mais claro do que tem hoje. Ei, secretário, bom dia. É Thaís falando aqui. Secretário, estou vendo que o senhor está aí, se não me engano, o senhor está participando de um evento no Credit Suisse hoje, que é um banco europeu tradicional. E o que temos visto nas últimas semanas, nos últimos meses, é o investidor estrangeiro muito mais empolgado com o Brasil, mais seguro com o Brasil do que os próprios brasileiros. O senhor consegue identificar o porquê, se isso passa por uma preferência política, marcante do mercado financeiro, ou se a proximidade acaba levantando uma maior preocupação com as dúvidas que ainda não foram esclarecidas sobre o plano de governo? Olha, eu acho que nós estamos fazendo um esforço cotidiano de comunicar qual é o plano de voo, qual é a estratégia. O ministro Fernando Haddad, o secretário do Tesouro Rogério Ceron já deram várias entrevistas confirmando e reafirmando os nossos compromissos, né? Como eu disse, com a recuperação do equilíbrio fiscal, já várias medidas foram tomadas nesse sentido para nós conseguirmos zerar o quanto antes o déficit primário que nós herdamos do governo anterior. Também a reforma tributária e a reforma do arcabouço fiscal. Então, essa comunicação, evidentemente, ela precisa ser reforçada, né? Eu estou aqui, inclusive, nesse evento, como você bem disse, do Credit Suisse, para também
comunicar, reforçar essa agenda do governo. E eu tenho certeza que assim que essas medidas forem ganhando corpo e sendo anunciadas, essa eventual diferença de leitura entre investidores nacionais e internacionais vai se dissipar e nós vamos construir um caminho de confiança para a economia brasileira. Obviamente que o investidor nacional ele pode ter algumas dúvidas sobre qual é esse caminho, mas nós estamos aqui exatamente para reafirmar, confirmar esse caminho e demonstrar como é que ele vai ser obtido. Eu tenho certeza de que, uma vez que nós avancemos nessas propostas, vai ficar muito claro para qualquer investidor nacional ou estrangeiro que a estratégia, o plano de voo traçado pelo Ministério da Fazenda é consistente, é sólido, é crível e vai colocar a economia brasileira num caminho de crescimento sustentado com baixa inflação nos próximos anos. Secretário, vou pegar carona aqui, vou pular a vez da Elisa para aproveitar e perguntar o seguinte. A sua posição é de secretário de Política Econômica, responsável por fazer os diagnósticos da economia brasileira e por propor também políticas públicas e por onde caminhar. O que o senhor tem de planos para aproveitar tudo que foi feito de bom no Brasil até agora, nos últimos anos, especialmente de 2016 para cá, e promover a política econômica do governo Lula a partir do que foi feito, sem ficar querendo rever o passado, que, aliás, é uma das incertezas dos economistas e analistas em geral? Olha, o nosso objetivo, obviamente, não é rever o passado, é construir o futuro, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um novo arcabouço fiscal, muita gente acha que nós estamos querendo disputar o legado do teto de gastos que foi aprovado no governo Temer. Não se trata disso. Se trata de uma regra fiscal que caiu em desuso, que perdeu a credibilidade. Aí cada um pode ter a sua avaliação, se ele foi benéfico enquanto durou, se ele não foi benéfico enquanto durou, mas não é disso que nós estamos tratando, nós estamos tratando do futuro. Quando nós estamos propondo, por exemplo, um programa chamado Desenrola, que o presidente Lula anunciou durante a campanha, nós estamos trabalhando para apresentá-lo em muito breve, certo? Nós estamos falando, claro, de um legado do passado. As famílias brasileiras estão profundamente endividadas, né? A maioria delas negativadas, ou seja, sem acesso ao crédito. Isso exige que o setor público e o governo trabalhem em um projeto, em um programa em parceria com o setor privado para resolver um problema concreto e recolocar essas pessoas no mercado de crédito, devolver o acesso a elas ao sistema bancário, ao sistema de crédito e, obviamente, isso tem efeitos dinâmicos para o futuro. Então, muitas das questões que nós estamos tratando são, claro, correções do legado do passado, mas sempre olhando para o futuro. Não cabe ao governo, necessariamente, ficar discutindo o passado, né? O que cabe a nós é trabalhar para construir o futuro. Mas, evidentemente, o futuro depende da situação que nós herdamos. Por isso que nós precisamos falar. A situação com clareza, com transparência, a situação que nós herdamos é essa, né? As famílias estão endividadas, há um elevado volume de famílias na pobreza, na miséria, existe fome no Brasil e esses são problemas que nós herdamos, assim como, obviamente, tem pontos que nós podemos encontrar como positivos, que nós podemos melhorar daqui para frente. Mas tudo isso é sempre olhando para o futuro. Então, as propostas, seja o Desenrola, seja a reforma tributária, seja o novo arcabouço fiscal, todos eles são olhando para o futuro a partir da situação que nós herdamos do Brasil hoje. Desejamos, então, que o senhor e a equipe tenham um bom futuro, viu, pelos próximos 4 anos na liderança do assunto econômico aqui no Brasil. Conversamos com o economista Guilherme Mello, ele que é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Secretário, obrigada, viu, mais uma vez pela gentileza. Eu que agradeço, muito obrigado e obrigado aos telespectadores.